Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje com o Dr. Nicolau Frederes, advogado e atualmente, presidente da nossa Comissão de Direito do Consumidor Aéreo dentro do IBDEC. E primeiro eu queria agradecer a presença. Muito obrigada por aceitar o convite de participar desse nosso bate-papo e por participar também da criação desse instituto tão importante aí para os consumidores e para os advogados que atuam, pró-consumidor. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Agnes. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite do podcast e também o convite da presidência, dessa comissão do direito aéreo dentro do IBDEC. Doutor, me diz uma coisa, quero conversar um pouquinho sobre os direitos do passageiro, sobre a atuação institucional que a gente pretende fazer dentro dessa comissão, mas eu queria primeiro explicar um pouquinho qual é a necessidade e a importância de ter uma área específica do consumidor, do passageiro, dentro do grande leque de defesa do consumidor. Assim, o direito do passageiro, ele tem algumas especificidades que não tem no resto do direito do consumidor, digamos assim. Então, talvez o advogado consumerista mais genérico, ele não vá ter aquele conhecimento específico de direitos e deveres que estão no direito do passageiro aéreo, principalmente na Resolução 400 da ANAC. Então, é muito importante para o advogado que quer atuar nessa área que ele seja realmente especialista. E para ser especialista nessa área, inevitavelmente ele precisa conhecer muito bem a Resolução 400 da ANAC, que é, por sinal, a que prevê basicamente todos os direitos e deveres, tanto de companhia aérea quanto de passageiros. E quais são os principais direitos hoje que, em atuação, você busca dentro do judiciário? Como funciona esses principais pedidos? Assim, talvez o direito mais básico que o passageiro tem, que apesar de ser básico, ele não costuma ser sempre respeitado pelas companhias, é o da assistência material. A assistência material, basicamente, são facilidades que a companhia aérea é obrigada a oferecer ao passageiro, que varia de acordo com o número de horas de atraso. Então, por exemplo, se ele tem 1 hora de atraso, a partir de 1 hora, ele tem direito a receber facilidades de comunicação. Hoje em dia, como todo mundo tem o seu smartphone, isso acaba ficando meio restrito. Mas, por exemplo, significa a companhia oferecer, de repente, um Wi-Fi de melhor qualidade, não aquele geral do aeroporto, para que ela possa, de repente, se comunicar com familiares, enfim, alguma coisa nesse sentido. A partir de 2 horas de atraso, o passageiro tem direito já à alimentação. Normalmente, isso é feito através de um voucher. A companhia dá um voucher para o passageiro e ele troca esse voucher na praça de alimentação do aeroporto para se alimentar. A partir de 4 horas de atraso, se for um caso de pernoite e se o passageiro não residir na mesma cidade do aeroporto, ele tem direito a receber hospedagem e transporte. Um transporte do aeroporto para a hospedagem e da hospedagem para o aeroporto no outro dia. Esses são os principais direitos que o passageiro tem. Existem outros direitos importantes que eu julgo na questão especialmente da reacomodação, que às vezes o passageiro não conhece. Então, por exemplo, o passageiro por algum motivo ele precisa ser reacomodado em outro voo, seja por um atraso maior que 4 horas, seja por um cancelamento, seja por um overbooking, uma perda de conexão. Ele tem direito a ser reacomodado no próximo voo disponível para o mesmo destino. O que nem todo mundo sabe é que esse próximo voo pode ser de uma outra companhia. Normalmente o passageiro ele tende a achar que esse próximo voo tem que ser da mesma companhia que praticou. Na prática acontece? Assim, as companhias não contam para o passageiro esse direito porque é mais barato para elas, obviamente, reacomodar o passageiro num voo próprio do que de um concorrente, mas o passageiro tem esse direito. A regra é o próximo voo disponível para o mesmo destino, seja operado pela companhia que for. Muitos passageiros não conhecem esse direito. Um outro direito que eu diria que a gente merece destacar é o de receber a declaração de contingência. Tá? Ela é um documento por escrito que é fornecido pela companhia aérea, no qual ela vai confessar, entre aspas, o que aconteceu naquele voo. Se foi um atraso, se foi um cancelamento, se foi um overbooking. Esse documento é um direito do passageiro receber, não é um favor que a companhia faz, e ele faz muita diferença no processo judicial. Porque não é só o passageiro dizendo, eu sofri um atraso, eu sofri um cancelamento. Não, é um documento institucional da companhia aérea reconhecendo o que realmente aconteceu naquele voo. Então, isso no processo ele tem um poder probatório maior, por ser uma espécie de confissão da companhia. Esses, basicamente, são os direitos mais básicos, assim, que eu destacaria inicialmente. Queria agradecer também aqui a presença da doutora Agnes, nossa vice-presidente do IBDEC, que está e vai acompanhar aqui todos os nossos próximos bate-papos. Doutora Agnes, bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa Boa tarde, tarde. doutor Nicolau. É um prazer estar aqui.
Antes da gente iniciar, nós estávamos aqui conversando e a Agnes perguntou para mim assim: qual é o prazo prescricional para entrar com a ação, né? Uma ação indenizatória, aérea, algo nesse sentido. E eu falei, não sei, fiquei pensando, meu Deus, para além de não saber, eu já passei por várias situações e nunca entrei com a ação. Com certeza já perdi o prazo prescricional. Sim. O que acontece? Normalmente o prazo, via de regra, ele é de 5 anos, contados do fato. Isso é uma coisa boa para o passageiro, porque ele não precisa entrar imediatamente com a ação, ele tem essa segurança de ter um tempo maior. Mas eu particularmente recomendo o passageiro sempre entrar o mais rápido possível. Porque, por exemplo, se ele está alegando que ele sofreu um dano moral grave, daqui a pouco ele demora ali 1 ano, 2 anos, 3 anos para entrar, isso pode enfraquecer um pouco a tese do dano moral, né? Talvez o juiz interprete, olha, você está entrando com a ação muito tempo depois, talvez esse dano moral que você alega ter sofrido, ele não foi tão grave assim. Então eu recomendo sempre que possível entrar o mais rápido que for possível com a ação judicial. E, Nicolau, deixa eu te perguntar. A gente tem aqui duas visões, né? Primeiro, o consumidor, que tem direito que às vezes não sabe que tem, né? E acaba tem uma falta de conscientização muitas vezes. E nós também temos os advogados que atuam na área do direito aéreo, às vezes de forma mais pormenorizada, como especialista, e às vezes mais de uma maneira geral. Qual é a tua experiência com isso, a tua vivência com isso, e como tu acha que se comunica, né? Esses dois olhares? Assim, eu acho que obviamente o advogado do consumidor mais generalista, ele está capacitado, obviamente, para atuar nesse tipo de demanda, mas como eu comentei anteriormente, é fundamental que ele conheça as particularidades do direito aéreo, né? Eu acredito que, assim, tem muita compatibilidade entre o CDC e a Resolução 400 da ANAC, elas são aliadas, digamos assim, mas existem coisas que estão na Resolução 400 da ANAC que não estão no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu recomendo para o advogado que deseja entrar nessa área que ele se prepare bem para as demandas do direito aéreo, né, que não são exatamente as mesmas do Código de Defesa do Consumidor de uma forma geral. Tem particularidades. Sim. E doutor Nicolau, me tira uma dúvida. Com relação, nós temos a Resolução 400, que o doutor falaste, temos o CDC e temos as convenções internacionais. Em caso de voo internacional, como que funcionaria? Assim, em caso de voo internacional, normalmente se aplica essa Convenção de Montreal, que é uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário. O que muda nessa convenção para o CDC é que a convenção ela tem um limite, ela tem um teto indenizatório, né, que não tem no CDC. Isso gera debate nos processos porque as companhias elas tentam aplicar essa convenção e essa limitação para todo e qualquer dano que o passageiro tenha sofrido, inclusive o dano moral. Só que o STF já se manifestou, inclusive num voto paradigmático, que inclusive gerou o tema 210, que essa limitação ela serve apenas para dano material em bagagem, seja extravio ou dano à bagagem, né? Ela não se aplica ao dano moral. Então, em tese, o dano moral ele é livre de qualquer limitação, porque o dano moral ele se sujeita à legislação brasileira, a legislação brasileira não tem qualquer limitação em relação ao dano moral. Então, é importante o advogado conhecer isso, né, para não se deixar levar pelo argumento da companhia de que se aplica a tudo. Se aplica somente ao dano material em caso de extravio ou dano à bagagem. Pode falar. E uma pergunta bem leiga, doutor. As convenções internacionais, as companhias tentam aplicar para os voos nacionais? Como? Eu já vi, já confesso que eu já vi em algumas contestações essa tentativa, mas é um argumento muito frágil, né? Porque a questão da Convenção de Montreal, ela é rigorosamente aplicada em caso de voo internacional. Então, no caso de um voo nacional, se aplica normalmente o CDC mesmo. E tu achas, assim, que entre o advogado que achas não, né, o advogado que começa a trabalhar dentro do direito aéreo, passa por obstáculos, sejam através de qual é o procedimento, se vai ser um JEC, se vai ser um procedimento comum, ou outros tipos de obstáculos, além do judiciário, né, daqui a pouco um perfil do cliente. Me conta um pouquinho o que tu acha de dificuldade que essa área Assim, específica eu sente. vejo que talvez o principal obstáculo para o advogado nessa área seja a própria cobrança de honorários, né? Porque é uma coisa muito institucionalizada nessa área, a cobrança no êxito, tá? Eu não estou aqui dizendo que é certo ou errado, não vou fazer juízo de valor. Mas assim, se o advogado do passageiro hoje em dia tentar cobrar de um cliente antecipado, tem uma chance concreta do cliente agradecer e procurar um outro colega que faça, né? Porque a grande maioria trabalha assim. Então, assim, atuando só no êxito, o advogado tem que saber que ele tem essa falta de previsibilidade financeira, né? A gente sabe que a gente não tem muito como calcular quanto que vai entrar no final do mês, E né? Isso quando, né? quando, especialmente, né?
Então, isso prejudica o planejamento financeiro de qualquer escritório. Então, assim, o advogado que atua nessa área, ele tem que saber que ele é obrigado a filtrar muito bem as ações que ele pega, né? Porque daqui a pouco ele entra numa ação que não tem um potencial tão grande, ele vai trabalhar durante 6, 7, 8 meses e talvez no final ele não receba nada, né? Então, para mim, talvez essa seja a grande dificuldade. Um outro obstáculo que eu vejo é a questão que eu vejo um crescente achatamento do valor das indenizações. Isso é uma coisa que me preocupa, assim, porque isso tem sido relacionado, às vezes, até à alta judicialização do setor. Até esses tempos eu tive um caso curioso no meu escritório que me chamou muita atenção, em que o juiz, na própria sentença, ele literalmente fundamentou dizendo que ele estava reduzindo a indenização do meu cliente em função da alta judicialização. Não. Pois é, e aí qual é o grau, né, de complexidade que a gente vai avaliar aqui? Não é o dano que foi causado, mas sim a quantidade de ações. Mas será que não tem um problema aqui? Porque se está tendo uma grande demanda de ações, talvez os direitos estão sendo violados com maior recorrência, Esse é né? o ponto, esse é o ponto. E ele deu para esse meu cliente uma indenização de R$ 1.000. Nossa. Nossa. Um valor totalmente irrisório, que não é praticado em praticamente nenhuma comarca do Brasil. Primeiro grau. Primeiro grau, e esse passageiro ele tinha sofrido um prejuízo considerável. Ele sofreu um atraso de 14 horas, perdeu compromissos, não era um dano banal, né? Mero de Então, sabor. é um mero de sabor cotidiano. Então, alguns magistrados eles estão simplesmente ignorando um princípio talvez basilar, né, de qualquer arbitramento de dano moral, que é a individualização do dano, né? Que é analisar o que aquele caso concreto pede, sem julgar através de nenhum viés que E o ele prejuízo tenha. de valor, né? Que E acaba nublando, né, desviando da realidade dos fatos. Então isso é muito complicado na minha visão. E outra coisa que eu considero importante, tá? Esse meu cliente, ele não tinha culpa da alta judicialização. Era o caso o dele, da vida acesso. dele, Ele né? sofreu um dano de uma companhia aérea, se sentiu prejudicado e entrou com a ação. Então qual que é o paradoxo? O principal fator que leva à alta judicialização é, como tu disseste, a má qualidade do serviço das companhias. Então, o passageiro que se sente prejudicado, que é vítima dessas falhas, ele entra com a ação judicial. E aí, quando ele entra com a ação judicial, ele é, de certa forma, penalizado pelo judiciário por uma alta judicialização que não foi ele quem deu causa. Sim. Entende? Isso é uma coisa muito preocupante, porque se quanto maior o número de ações, menor o valor das indenizações, a gente está, na verdade, premiando as companhias. Exatamente. Com né? certeza. O erro delas, né? Exatamente. Não, e sem falar, porque assim, olha quantas pessoas cabem num voo nacional, né? Se a gente tiver problema com um voo, especificamente, a gente tem ali pelo menos o que? Umas 180 pessoas? 160? Acho que Né? tem alguns aviões até Até maiores. maiores, que tiveram algum prejuízo. Qual é o percentual que entra, de fato, com uma ação judicial? Assim, a gente não tem um dado oficial, mas a gente estima aí que 8%. Nossa, é Nossa, nada. muito pouco. É nada, né? Então a gente tem aí 92% que, em média, não entram com ação, às vezes por desconhecer os seus direitos, às vezes por achar que é muito burocrático ou muito caro entrar com ação, ou por, às vezes, não saber a documentação que ele precisa, às vezes por achar que, de repente, vale mais a pena aceitar a primeira proposta que a companhia oferece. Ou até por É. uma falta de conscientização, né? E digo assim, as companhias elas conhecem esse dado dos 8%, tá? E digo mais, elas contam com isso. Para mim, o exemplo mais claro disso é o overbooking, né? O overbooking é aquela prática das companhias de vender mais passagens do que existem assentos disponíveis, porque elas não se satisfazem em vender todos os assentos. Eles ainda se preocupam que alguns passageiros não compareçam no dia do embarque e esses assentos viajem vazios. Então, eles tentam literalmente prever quantos passageiros não vão comparecer e vendem mais passagens para tentar suprir essa possível ausência desses passageiros. Só que se essa conta falhar e todo mundo comparecer no dia, alguns passageiros não vão embarcar. Então, eles conhecendo esse dado dos 8%, eles pensam, bom, o lucro que a gente vai ter vendendo mais passagens, ele cobre o eventual prejuízo que a gente vai ter se essa minoria entrar com ação judicial. É um absurdo, né? E o Realmente é uma coisa judiciário ainda Acontece o que parabeniza aconteceu com o meu cliente essa dos R$ 1.000. situação. Né? Então é uma coisa muito complicada, porque a companhia ela se sente incentivada, né? Porque quanto mais ela descumprir, mais ações vão existir. Se existir mais ações, o preço da indenização cai. Então ela não tem nenhum, ela tem, na verdade, um incentivo a não
melhorar a qualidade do seu serviço. Sim, Ela está sendo continua. premiada e está punindo o consumidor. E deixa eu te fazer uma pergunta, para os advogados que são dentro dessa área, que trabalham diretamente com o direito do passageiro, existe algum tipo de tu enxerga, né, algo mais institucional, algum apoio, existe associações que trabalhem voltado para esse tipo de profissional dessa área específica? Existem algumas organizações, associações a nível nacional, mas eu ainda vejo que tem espaço para uma organização maior, assim. Eu vejo, às vezes, em alguns momentos, essa classe um pouco desunida. E eu acho que para a gente lutar pelas nossas prerrogativas, quanto mais unidos a gente estiver, melhor, né? Então, até por isso o Instituto, o IBDEC, tem essa importância também. Então, eu vejo que tem espaço, sim, para uma organização cada vez maior. Perfeito. E uma pergunta, a gente sabe que no direito bancário, muitas vezes, o órgão de classe, ele apoia instituições bancárias. Como o nosso órgão de classe tem se mostrado nos casos das Assim, companhias aéreas? pelo que eu vejo, a OAB ela não tem nenhum departamento, né, nenhuma comissão específica para direito aéreo. Então, realmente carece disso, né? Porque a gente carece de representação, É no um caso. espaço aberto, né? É um espaço aberto. Então, como eu disse, para a gente lutar pelas nossas prerrogativas, a gente tem que ter uma atuação firme ali, combativa, né? Até porque eu vejo, hoje em dia, uma certa vilanização do advogado do passageiro em função dessa alta judicialização. Acho que advogados pró-consumidor, de modo geral, hoje está Sim. tendo, né, um pouco dessa visão do advogado predador, né? Isso. Eu acho assim, no aéreo isso acontece porque existe, de fato, uma alta judicialização, a gente não pode negar. Não tem dado oficial também, mas dizem que de 95 a 98% das ações judiciais no mundo contra companhias aéreas são no Brasil. Nossa, é um Nossa. número. É um dado absurdo, muito grande. Mas assim, eu vejo esse dado por 3 fatores principais. Primeiro, e mais óbvio, a qualidade dos serviços é ruim. Isso é o principal. Então, a gente tem dados não oficiais. Ano passado, mais de 18 milhões de passageiros no Brasil foram prejudicados ou por atrasos ou por cancelamentos. Isso dá, em média, 1 a cada 5 pessoas que viajam. É um número muito grande. Isso que a gente tem que estar considerando overbooking e extravio de bagagem. Então, isso é um dado importante. Segundo, que eu vejo, o Brasil é uma das únicas nações no mundo que tem uma legislação específica para o transporte aéreo, né, prevendo direitos e deveres das companhias. Que é um avanço, né? Claro, é uma coisa Acho que é uma coisa salutar. boa. Claro, é uma coisa boa para nós. E, naturalmente, existindo uma legislação específica que prevê determinados direitos, se esses direitos forem sistematicamente desrespeitados, esse passageiro ele vai buscar o judiciário. Então, vai aumentar o volume de ações. E, por último, a gente tem no Brasil um acesso muito facilitado à justiça, que também é uma coisa boa, né, Através também do democrática. juizado, né? Não só da assistência judiciária gratuita, mas também do juizado, né? O famoso pequenas causas, né? Que é gratuito até a sentença. Então, eu acho isso bom, acho que democratiza o acesso do brasileiro à justiça, né? Imagina se o brasileiro tivesse que ter uma renda X ou Y para acessar o judiciário, seria uma coisa muito complicada. Então, são esses 3 fatores. Só que a companhia aérea, olhando esse cenário, automaticamente aponta o dedo para o advogado e diz a culpa é dos advogados inescrupulosos que entram com ação judicial por qualquer motivo banal, né? E a gente sabe que não é assim, né? Entre a companhia aérea e entre o passageiro existe um poder moderador que é o judiciário, que vai analisar aquele caso concreto e definir se ele merece uma indenização ou não. Então, da forma como é colocado, às vezes, parece que o advogado ele É o entra com a, vilão, É o né? vilão ele entra com a e ação num dia e no dia seguinte já está com a indenização na mão. A gente sabe que não é assim. Existe um processo, existe a versão da companhia, existe a versão do E advogado. uma morosidade que a gente sabe que vai tramitar durante todos os processos, E a gente né? sabe que isso beneficia, acaba, Companhia aérea, né, óbvio. o companhia infrator. Então, assim, isso é uma coisa muito complicada, né? Então, o advogado ele tem que estar atento a essa vilanização, porque não é que o advogado ele cria uma demanda artificial que não existe. Não, o advogado ele simplesmente responde a uma demanda que já existe, né? Que é, em grande parte, causada pela própria conduta das companhias. Então, essa vilanização, assim, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento e combater, né? Enquanto classe de advogados, enquanto instituto também. Vai. Te fazer uma pergunta que eu acredito que podemos até daqui a pouco tratar no instituto. Observa-se nos juizados que muitos prepostos são prepostos profissionais e que eles não têm o mínimo conhecimento, eles não leem um processo e o judiciário praticamente parabeniza de novo as companhias. Existe algum movimento para tentar, porque haveria uma confissão, né?
que acontece? Eu vejo muito no procedimento desses processos contra companhias aéreas, ele é muito simples e rápido, como é o procedimento do JEC, né? Então, normalmente só tem uma audiência, audiência de conciliação. Eu acho que na minha carreira eu fiz uma audiência de instrução e julgamento. Tanto a parte autora quanto as companhias sempre concordam em passar para o julgamento antecipado. Então, só tem uma audiência que, eu te diria, aí uns 80, 90% dos casos não tem propósito de acordo, né? Então, basta a companhia enviar um preposto, que vai ser perguntado se tem proposta, ele vai dizer que não, e acabou ali, né? Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente deve combater. Combater não, mas suscitar essa discussão enquanto instituto da desnecessidade da audiência de conciliação. E queria saber a tua opinião sobre a questão do juizado. Se tu acha que o JEC, qual seria o mais benéfico? E aqui não é pensando no advogado, mas pensando para o processo em si, né? Como instrumento probatório. O juizado especial ou o procedimento comum? Ou acha que os dois não têm tanta diferença no final das contas? Qual é a tua visão sobre isso, trabalhando diretamente na área? Assim, eu vejo que a principal diferença, assim, em relação do JEC em relação à justiça comum é, óbvio, a simplicidade do procedimento, né? Então, como eu disse, tu tem normalmente só a audiência de conciliação, tu faz a petição inicial e às vezes uma réplica, dependendo do juizado. Então, para o advogado é um procedimento muito mais simples e rápido e acaba tendo um retorno também mais rápido para o cliente, né? A justiça comum, apesar do JEC já não ser mais tão célere assim, ele é, obviamente, ainda mais rápido que a justiça comum, o procedimento comum. Então, assim, eu escuto a narrativa de alguns colegas de que o JEC, ele tem indenizações muito menores que a justiça comum. Na área do direito aéreo, eu não, sinceramente, não vejo isso, tá? Pode haver uma diferença, mas ela é mínima, assim. Se tu entrar com o mesmo processo no JEC e na justiça comum, dificilmente tu vai ter uma diferença assim tão discrepante. Então, assim, eu no geral, assim, eu gosto do JEC. O único problema do JEC é essa falta de uniformização do procedimento. Porque eu brinco que o JEC, a regra é que não há regras, né? Cada juizado aplica a lei 9.099 de uma forma diferente. Então, em alguns estados, a contestação pode ser apresentada até a audiência de instrução, outros até a conciliação. Aí alguns estados têm réplica, outros não têm. Então, para o advogado que atua em mais de algum estado, que atua no Brasil inteiro, pode dar algumas confusões, assim. Mas, no geral, eu gosto do JEC. E como presidente de uma comissão, qual é a tua principal visão? O que tu entende que como comissão do IBDEC, né, de direito do passageiro, a gente tem que buscar, não só através de ações, mas também de conscientização, de conhecimento técnico? Quais são os teus planos aí para esse novo desafio? Assim, eu acho que a gente deve combater na questão institucional essa vilanização. Para mim, esse é o grande fator principal, assim, porque realmente isso é uma coisa que, como eu comentei no caso do meu cliente, isso está se refletindo no próprio processo, não é uma coisa, não é um discurso só das companhias. E elas usam, desculpa te interromper, elas usam como tese de defesa? Usam. Advocacia predatória? Advocacia predatória, igual de que há uma indústria do dano moral. Sabe bem, né? Sim, No sim, bancário sim, também sim. existe isso. Então, isso é uma coisa que estava antes restrita às companhias aéreas, mas que agora está sendo adotada até pelo judiciário. Uma minoria, E é claro. preocupante, né? Muito. Porque uma coisa é uma grande instituição, seja um banco, uma companhia aérea, enfim, uma seguradora, alegar esse tipo de defesa. Agora, outra coisa é o judiciário, exatamente. Porque daí a gente está colocando barreiras no acesso institucional e no acesso à justiça, né? Isso, e assim, na verdade, o judiciário, ele tem que garantir a legalidade, né? Então, como eu comentei no caso desse cliente, ele foi penalizado por uma alta judicialização que não é culpa dele, né? Então, assim, isso é uma coisa realmente preocupante, acho que a gente tem que estar atento e combater exatamente essa vilanização, porque o advogado, como eu disse, ele não cria uma demanda que não existe, né? Ele simplesmente responde a uma demanda existente que não foi culpa dele, né? Em grande parte. Então, acredito que, assim, essas companhias, elas desejam que haja uma menor judicialização. Para mim, o principal caminho é melhorar a qualidade do seu serviço para que as pessoas não sejam obrigadas a Recorrer, né? recorrer ao judiciário. E aí, como comissão, quais são teus projetos para os próximos meses e anos? E além, né, da questão da vilanização, mas também pensando no próprio advogado que vá fazer parte da comissão, que quer também integrar e fazer, enxergar como um todo, né? Como uma unidade coletiva, essa área. Sim, eu vejo que assim, a gente obviamente tem que acolher esses colegas que desejam participar.
Eu acho que o Instituto ele tem um propósito muito legal e muito importante para o advogado, que é essa proteção de prerrogativas e também o viés educacional, né, conscientizando a população. Então, acredito que para o advogado que quer adentrar no Instituto, ele com certeza vai receber, primeiro, um networking muito importante com colegas da área, que isso sempre é relevante para a gente crescer profissionalmente, e também apoio, estrutura, mas um apoio institucional de um órgão que está sendo criado justamente para defender prerrogativas dos advogados. Isso perante qualquer tribunal do país, inclusive instâncias superiores, né? Então, eu acho que essa leve desunião que eu percebo na advocacia, ela pode ser suprida por institutos como esse. Porque tem espaço para todo mundo, né? Exatamente, tem espaço para todo mundo e é um espaço que a gente deseja que os advogados se ajudem, né? Que seja um crescimento coletivo, né? Que a gente se veja realmente como colegas, né? E não como concorrentes. Perfeito. E e tem algum objetivo primordial no primeiro momento que tu pretendes atuar? O que nosso pontapé inicial? Assim, eu diria que o nosso primeiro objetivo é enfrentar essa questão que eu comentei do achatamento do valor das indenizações. Porque praticamente tudo no Brasil sobe de preço, menos as indenizações, né? Então, assim, está sendo uma coisa que me chama a atenção, né? Porque o advogado, ele às vezes sai, às vezes como incompetente aos olhos do cliente, porque o cliente diz, olha, mas há tempo atrás eu ganhava 10 mil, eu ganhava 15 mil, porque agora eu ganhei 3. Meu vizinho ganhou 5, eu ganhei 1. Exatamente. Então isso O é uma Google coisa disse que eu ia complicada para o ganhar mais. advogado, né? E o que me preocupa é que, como eu ilustrei com esse caso do meu cliente, os juízes não estão fundamentando por razões estritas ali do processo. Se tu tivesse, ok, uma mudança de tese, diz, essa tese aqui, ela não merece mais indenização de tal valor, tudo bem, mas eles não estão considerando individualizando o dano que as pessoas sofreram. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque a gente pode ter um problema crescente aí. E, Nicolau, deixa eu te fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta não, um pedido. Eu queria que tu finalizasse falando um pouquinho com os advogados que nós queremos que faça parte do IBDEC, especialmente sobre a tua comissão, e faça esse convite para eles, fala a importância, acho que é uma coisa importante para a gente finalizar bem aqui. Então, deixo já o convite estendido a todos os advogados que já sejam da área do direito aéreo e os que pretendem ingressar nessa área e estão, de repente, precisando de um empurrãozinho, digamos assim, que veem a área com bons olhos, né, e gostariam de eventualmente se aprofundar nisso, que nos procurem, que entrem para o Instituto, que façam parte da comissão do direito aéreo, que, como eu disse, vai ser uma comissão muito democrática, com todo mundo tendo voz, com todo mundo participando, em que além da questão institucional, da proteção às prerrogativas, a gente vai ter muito networking, que é sempre fundamental para o crescimento profissional. Então, que nos procurem, conheçam o nosso trabalho, que eu tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando bastante com isso. Com certeza. E aí eu só queria finalizar dizendo que tu falou uma palavra que me chamou a atenção, que foi do advogado ter apoio, né? Que eu acho que isso é fundamental. Como é difícil, às vezes por vergonha, por falta de amigos, conhecidos da área, às vezes a gente fica com algum tipo de dúvida, algum medo, alguma coisa e restringe aquilo ali. E muitas vezes isso também impede de um crescimento não só profissional, mas também de levar levar qualidade, levar técnica para os clientes, né? Eu acho assim que quando tu entra em grupos como esse, como de uma comissão, tu compartilha conhecimento, mas tu também compartilha as dores. Com certeza. Isso meio que deixa todo mundo assim, sabe, uma sensação de pertencimento a um grupo, né? Isso é muito legal, então a gente vai ter essa troca também, não só compartilhar coisas boas, mas entender as dificuldades que a gente tem nessa área e lutar para que a gente vença elas e a gente tenha uma carreira cada vez mais promissora. Doutora Agnes, também queria agradecer a presença e também queria que tu finalizasse falando um pouquinho das pessoas que a gente está abertos, né, a ter novos. A ideia é conseguir ter pessoas que agreguem ao Instituto. O Instituto ainda, vamos acrescentar que até o final deste ano, os novos associados não pagarão a mensalidade desse ano, porque o nosso objetivo é agregar, trazer mais pessoas. Podemos convidar até os estudantes de direito, porque ali dentro da faculdade às vezes surge a ideia de que rumo vai seguir, então é sempre importante para agregar O ambiente científico também, né? trazer novo conhecimento, estudos e aprofundar. Então nós estamos abertos, convidamos todo mundo que queira agregar a vir conosco. Ainda estamos formando algumas comissões e vamos ter mais podcast para
agregar conhecimento para o E apresentar público. também, né, a nossa visão, as pessoas que a gente quer que participe e que realmente faça sentido, né, a gente trazer aqui e demonstrar, porque o Instituto, o objetivo é ter um propósito, e o propósito, para mim, ele é muito claro, né, que a gente tenha a visão institucional, a ideia é também defender as prerrogativas, é trazer união, mas também é um conhecimento técnico, é conscientização, é conseguir levar conhecimento e fazer com que a gente consiga levar os direitos, né, sejam os bancários ou os do consumidor, para o maior número de pessoas possíveis, né? E ter por lado do advogado consumerista, e aqui abrange todos, porque bancário também é consumerista, consiga trazer também um centro de apoio. Eu adorei essa palavra, o apoio, porque eu acho que é exatamente isso que a gente precisa ser, Para a um gente centro de tratar apoio. as dores e educar também, educar todo consumidor, né? Do que ele tem direito, que hoje em dia, eu diria, olhando no geral, muita gente não sabe do que tem direito. Não sabe, tem medo, vou processar um banco e daí nunca mais eu vou conseguir abrir uma conta. A doutora deve ter escutado muito disso de cliente. Assim, vou processar uma companhia aérea e não vou conseguir mais comprar passagem. A passagem vai, eu já escutei, a passagem vai subir o preço para mim. Então, é educar esses consumidores que eles têm direito e eles devem fazer valer. Sim, a gente está finalizando, né? Mas só para complementar, existe também essa uma outra questão que a gente pode abordar, que é a alegação das companhias de que a alta judicialização encarece o preço das passagens. Que as passagens estão altas, estão caras, por causa de que muitas pessoas entram com ação. Existe essa alegação. Existe formal de CEOs dessas empresas, né? E é uma alegação totalmente questionável, né? Mas também tem a falta de voz do outro lado, né? Sim. Porque eu acho que é um ponto importante. Eu acho que as companhias, elas, qualquer CEO de companhia aérea que fale qualquer coisa, vira notícia, fica grande aquilo ali. E aí, do outro lado, também não tem essa existe, não voz. temos essa voz. E a sensação que dá que nós estamos perdidos, né, soltos. E eu acho que a ideia é justamente a gente mostrar que não, a gente consegue ter união e também ter uma voz que possa, se Deus quiser, ir tão alta quanto dos CEOs aí de companhias aéreas. Com certeza. Nicolau, muito obrigada pela presença. Foi muito bom o bate-papo. Acho que a gente conseguiu trazer pelo menos um pouquinho de tudo que a gente tem ainda pela frente para desenvolver através das comissões, através do IBDEC. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite de ser nosso presidente de comissão do Direito do Passageiro aqui do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que a gente tem um longo caminho pela frente e tenho certeza também que tu é a pessoa certa para isso. Com certeza, agradeço muito pelo convite, não só do podcast, mas da presidência da comissão. Temos muito trabalho pela frente e eu estou muito empolgado e feliz de assumir essa tarefa tão importante e defender tantos advogados aí pelo Brasil. Muito obrigada. Obrigada. Agnes, muito obrigada pela presença e por aceitar o desafio aí junto comigo dessa missão, dessa criação com propósito que é o IBDEC. Eu que agradeço a lembrança para a gente entrar nessa missão e fazer a diferença no mundo, doutor.